ser por completo, né? Graças a Deus pela oportunidade, assim o Senhor nos concedeu nesta noite, para estarmos aqui na sua vida do Senhor, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Se estamos de pé, é porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor ela é infinita. Eu quero ler aqui um versículo, aqui no livro de Êxodo, apenas 6 versículos, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lagar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos fariseus e de todos heveus e dos jebuseus. Amém? Esses versículos, louvado seja o nome santo do Senhor, para a nossa meditação nesta noite. O Senhor fez a promessa do Senhor, né? Então o Senhor, Ele fez a promessa, estava vendo aquele povo que sofria amargamente, cruelmente, o fardo, a dores, que aquele povo era oprimido, mas o Senhor prometeu a terra prometida, uma terra larga, uma terra que manava leite e mel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor estava vendo, né? Então eu quero que a igreja diga justamente conosco: Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. Deus está nos ouvindo o nosso clamor. Vamos lá. Deus está ouvindo o meu clamor. Então, se o Senhor está nos vendo, se o Senhor está ouvindo o nosso clamor, por que às vezes murmuramos? Porque às vezes muitos querem voltar atrás. O Senhor prometeu para aquele povo uma terra boa, uma terra larga, uma terra que manava leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a terra que o Senhor tem te prometido? A nova Canaã, a nova Jerusalém. E estamos aqui, irmãos, crendo que vamos chegar lá em nome de Jesus. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre com as suas promessas. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor preparou, escolheu Moisés para tirar aquele povo ali do Egito. O mover de Deus, o trabalhar de Deus foi lindo e especial, desde o nascimento de Moisés. Moisés nasceu, como os irmãos bem sabem da história, né? Moisés nasceu e ali o rei Faraó tinha já determinado ali que matasse todas as crianças, deu ordem ali às parteiras, para quando fosse menino, ela no decorrer do parto já tirasse a vida da criança, desse um jeitinho para matar. Mas Deus tem suas maneiras, quando Ele fala verdadeiramente, Ele cumpre. E Moisés nasceu. Moisés nasceu e o Senhor realizou ali a grande obra, desde o nascimento de Moisés. Moisés foi escondido ali, a sua mãe conseguiu esconder durante 3 meses. Mas chegou um momento que ela não poderia mais esconder e colocou ali o menino no rio Nilo. E mandou, para os irmãos bem sabem a história, mandou sua filha ali observar. E Moisés chegou ali na casa da filha de Faraó, aos cuidados daquela mulher. E aquela mulher, como o nosso Deus é lindo e especial, procurou procurar uma hebreia para tomar conta daquele menino. E vê que coisa linda, como o nosso Deus trabalha. Quem tomou conta de Moisés? A própria mãe tomou conta de Moisés. E da foi salariada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Moisés cresceu e ali ele cometeu um homicídio e teve que fugir ali para a terra de Midian. Fugiu, foi embora. E lá Moisés casou, depois teve que voltar. E ali Moisés chegou ali no Monte Horebe. Eu quero o horário que nos espera, né? O tempo é curto, então temos que correr aqui.
Então Moisés ali voltou e foi ali para a terra, voltou para o Egito, porque o Senhor falou: volta, Moisés, que todos que procuraram tirar a tua vida já estão mortos. E Moisés ali chegou no Monte Horebe, onde a sarça ardia e o fogo não consumia. A sarça ardia e o fogo não consumia. Não se consumia. E Moisés teve aquele encontro especial com Deus Todo-Poderoso. E ali o Senhor entregou para Moisés uma grande missão. Moisés, eu tenho visto o clamor desse povo. Chegou até mim o seu sofrimento, as suas dores, a sua aflição. Livre o meu povo. Vai até Faraó. E Moisés se questionando: não, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de língua, não dá. Não, Moisés, vai, eu vou enviar também um ajudador para te auxiliar, vou botar Arão. Eu falo contigo e tu fala para Arão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou que Deus quer trabalhar na minha e na tua vida, como eu e você, pela missão. Tem que ser feito, igual o Jonas. Jonas não quis de um jeito e foi de outro, mas foi pregar a palavra do Senhor. Então não importa. Então Moisés foi justamente com Arão fazer o querer, a ordenança do Senhor, porque o clamor daquele povo chegou até o Senhor. E Moisés chegou a Faraó e falou: o Senhor mandou libertar aquele povo do Egito. Aquele povo que saiu para servir ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque aquele povo tinha uma promessa. O Senhor lembrou que uma promessa, quando Deus promete, Ele não falha. De maneira que eu posso prometer algo para os irmãos, eu posso falhar. Mas nosso Deus não. E o conserto ali, a promessa que o Senhor tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó. Tanto é que Moisés, José, ele creu da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, a Isaac e Jacó. E ele falou: o Senhor vos visitará, decando no briando esse fácil. Quando o Senhor vir libertar o povo do Egito, não deixe meus ossos aqui, leva consigo meus ossos. E o povo de Israel levou os ossos de José, porque José não queria ficar naquela terra não, que não pertencia a ele de maneira nenhuma ali. O Egito não é para crente, de maneira nenhuma. Louvado. Glória a Deus, aleluia. E ali Moisés chegou para Faraó. Senhor quer libertar o povo dele, que o povo dele saia dessa terra e vá servir a ele. E Faraó, cada vez mais o coração de Faraó endurecido. E a primeira mensagem que o Senhor deu para Moisés, uma das primeiras mensagens, diz a Faraó: se ele endurecer o coração, eu matarei o seu primogênito. Como o nosso Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Que seja para abençoar ou que seja para... Louvado seja o nome do Senhor. E aí aquele povo
santo do Senhor. Então, igreja, não devemos questionar, não devemos murmurar, vamos crer. Se vimos a dificuldade, um grande mar à nossa frente, pode ser o mar da doença, das enfermidades, do desemprego, problema na família, seja qual for o problema, vamos crer que nosso Deus é maior. Temos que ver o problema e ver e crer na vitória, no milagre, porque o nosso Deus pelejará por nós. Porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro, Ele nunca falhou e nunca há de falhar. Geazi acordou cedo pela manhã, quando saiu lá fora, ai meu Senhor, o arraial está completo aí em volta de um grande exército. Temeu. Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos deste homem. Vai, Geazi, vai lá, vai de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele saiu lá fora, ele viu recanto mundial desse espaço, carros e cavalos. Aleluia! Então ele pode ter outra visão, mas depois que foi aberto os olhos. Então que nossos olhos estejam abertos e nós, se enxergarmos o problema, vamos enxergar nosso Deus que está acima de qualquer problema, de qualquer dificuldade, de qualquer circunstância, porque Deus é o grande Deus, é o Deus criador dos céus e da terra. Todo o poder está nas suas mãos. Se o adversário de nossas vidas, ele luta, procura nos destruir, nosso Deus é aquele que peleja, é o varão de guerra, é o todo-poderoso, louvado seja o Senhor. E Moisés ali, ele clamou ao Senhor. E o Senhor disse: Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que baixa. Não sei a hora que nós clamarmos e tem a hora de marchar. É tempo, igreja do Senhor, de estarmos sentados de maneira nenhuma. É tempo de marcharmos. De marchar. E quando a igreja marcha, não marcha de cabeça baixa de maneira nenhuma. É igual aquela parte que tem na Bíblia, né? O joelho é os pés mancos e o joelho desconjuntado. E quantos estão mancos e com o joelho desconjuntado? Os irmãos já viram como é que o soldado se comporta. Até mesmo nós, quando vamos fazer uma predicação, que entramos com as bandeiras na igreja. Quem não anda correto, né? Vai decidir que andar, postura. Uma boa postura que está marchando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de maneira nenhuma, podemos marchar desanimados. Moisés diz o povo que marcha, que era a hora de marchar. Não era a hora de clamar, era a hora de agir, de ir avante, porque o grande mar estava na frente. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele ia abrir o mar. Ele ia abrir o mar, porque para o nosso Deus não era impossível o mar de maneira nenhuma. E hoje ele pode abrir o mar da tua vida. Então creia, porque nosso Deus, ele é fiel e ele é verdadeiro. E ele pode abrir o mar. Creia. Não espere, Igreja Santa do Senhor, o último dia da campanha. Não espere para tomar posse da sua vitória. Não sei de quantas quinta-feira procede essa campanha. Não espere. Porque Deus é Deus de já. É Deus de hoje. Creia, tome posse da sua vitória. Veja o problema e veja que o seu Deus é maior do que o meio do teu problema. Então tome posse e diz: hoje, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória. Hoje o grande mar vai se abrir e eu vou passar em pé, em chuva, em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido aqui a minha nora Jaqueline para louvar o Senhor com um hino. Louvado seja o nome do Senhor. O grande mar está à tua frente, mas o Senhor vai abrir esta
glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus do céu. Vou chamar a irmã Estela para estar adorando comigo, amém? Amém. Cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus da minha vida, que me compreender, serei uma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como A gente não tinha ensaiado esse louvor assim sem entretanto, né? Então, mas tudo vai sair em nome da glória do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que souber podem acompanhar o hino bem antigo, né? O grande marco. Não importa a sua dificuldade, qual marco você está passando. Em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daqueles que se esperam. Se você tem fé, porque você vai alcançar. Porque Moisés, ele foi pela fé e não pelo ver. Então você tem que fechar os seus olhos e ligar no Senhor. Glória a Deus.
espere o último dia da campanha para você receber sua vitória. Se você tem fé, se você veio com um propósito hoje, pode crer que você vai sair com certeza do seu vitória. Eu agradeço a oportunidade de Jesus, entreguei no horário, então eu compreendi, mas entreguei no horário. Deus abençoe a nossa Maria Cida, tem mais pastor, Deus abençoe.